Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, esteja você onde estiver nesse dia, que você tenha um dia muito especial, muito abençoado. E nós estamos iniciando mais um programa Inspire, isso mesmo, um programa que nasceu para inspirar você, mulher, aí de casa. E hoje nós estamos com um tema que eu gosto muito. Nós vamos falar sobre saúde emocional, sobre mulheres emocionalmente saudáveis. E eu espero que a gente possa te ajudar. Eu sei que muitas mulheres ainda têm dúvidas sobre esse tema e a gente vai conversar um pouco sobre esse assunto que é tão importante e que ganhou um foco muito especial nesses últimos anos. E eu estou aqui com convidadas e todas elas trabalham nessa área e elas têm muita propriedade para falar com você aí de casa, para te ensinar a como ser uma mulher emocionalmente saudável, equilibrada. E eu estava conversando com elas aqui antes de começar. Eu sou cristã desde pequena e durante muitos anos a igreja focou sempre, obviamente, na questão espiritual e pouco se falava nas questões emocionais. E hoje, o que mais nós vemos são pessoas com problemas em suas emoções. Muitas pessoas têm problemas nas suas casas, com seus filhos, nos seus casamentos. E você acha que são questões espirituais e muitas vezes são questões emocionais que você precisa tratar, que você precisa buscar ajuda. E é exatamente sobre isso que eu quero começar a falar com a Elaine. Ela que é empresária, que tem uma escola, né, sobre inteligência emocional. Tem já centenas e centenas de alunos, ela vai falar um pouquinho sobre isso. E eu queria que você falasse um pouco, Elaine, dessa questão, como que a igreja pode ver a questão da inteligência emocional. Porque eu sei, você aí de casa talvez seja uma pessoa dessa. Fala assim, esse negócio de inteligência emocional, eu só preciso orar, ler a Bíblia e tá bom. Mas eu creio que existem ferramentas que o próprio Deus nos disponibiliza e que muitas vezes a gente desconhece. E eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, Elaine. A importância de nós, mulheres, cuidarmos sempre da nossa vida espiritual, né? Nós somos corpo, alma e espírito. E eu acho que dentro da igreja, muitas pessoas focaram muito no espírito. Esqueceram dos seus corpos, né? Porque tratam os seus corpos de qualquer maneira. E esqueceram das suas emoções, da sua alma. E como que nós, mulheres, dentro da igreja, podemos encontrar esse caminho de sermos mulheres inteligentes emocionalmente. Tudo bem, Elaine? Muito bem-vinda, viu? Obrigada. Bom, esse assunto arde, né, no meu coração falar sobre inteligência emocional. E é tão fácil lidar com isso, porque traz a responsabilidade para a gente. Falar sobre coisas espirituais talvez não esteja no seu controle, mas o emocional está total no nosso controle. Então, quando a gente fala sobre as nossas emoções sendo ajustadas, eu trago para mim. Eu tiro o foco de outras coisas e eu trago a responsabilidade para mim. Eu falo sempre na primeira pessoa quando eu vou falar sobre inteligência emocional. Porque o que é inteligência emocional? É alinhar a emoção certa, no momento certo, na intensidade certa e na velocidade certa. Muito bom. Essa questão da autorresponsabilidade é algo que eu sei que vocês falam muito sobre isso, que é a questão de você sair, né, do seu ponto de vítima. Eu estou vivendo essa vida porque aconteceu isso comigo e eu estou assim porque é a culpa dos meus pais, é a culpa dos meus avós, é a culpa de um professor que eu tive. E como vencer? E eu quero perguntar isso para você, Mirla, porque eu sei que muitas pessoas vêm com traumas do seu passado. Pessoas que foram abusadas, pessoas que foram traídas, pessoas que foram abandonadas. E elas trazem esses traumas para a sua vida. E, de fato, o que elas vivem hoje é fruto de algumas coisas que elas viveram. Mas tem também o nosso lado, a nossa responsabilidade, autorresponsabilidade diante de algumas situações, né? Não todas, realmente tem situações onde de fato você foi uma vítima, né? Mas como sair desse lugar, né? Como superar aquilo que aconteceu na sua vida, assumir o controle
da sua vida e começar de novo, mesmo diante de tantos traumas, tantas coisas que aconteceram no seu passado. Quando nós falamos aí sobre autorresponsabilidade, eu amo muito esse conteúdo. Por quê? Porque quando a gente traz para dentro do lar, para dentro da igreja, para o nosso cotidiano, o quanto essa autorresponsabilidade nos leva para o futuro. Porque é o momento que eu estou aqui, muitas dessas mulheres, você acaba se apegando ao passado. Só que esse passado, ele não vai te levar para o futuro. O passado, ele te traz até o presente. E no presente, você decide dar aquele ponto final para que ele possa te levar para o futuro. E quando eu falo desse futuro, a primeira ação é amar a mim mesmo. É entender sobre a minha identidade em Cristo. Eu sou, mas de quem eu sou filha? Como é que eu faço para lidar com tudo o que aconteceu no meu passado? Porque essa prática de tudo que aconteceu, eu sofri, vamos dizer, uma pessoa falou que sofreu um abuso. Tá, até quando isso vai te paralisar? Porque esse cuidado, você precisa ter uma ação, é um cuidado com você, para que você tenha uma ação para você sair dali. E às vezes é a prática do perdão. A prática do perdão, primeiramente o perdão a si mesmo, após vem o próximo, e isso vai te dar um caminho para o futuro. Porque senão você vai continuar no mesmo lugar. E se fazer de vítima é uma prática muito fácil. Mas fazer uma postura de vencedora, uma postura que vai te dar um resultado, ela precisa de prática. E essa prática talvez é um perdão, talvez é uma prática diária consigo mesmo, um cuidado, um amor. E a gente precisa ter muita sensibilidade sobre a nossa identidade em Cristo, porque senão você é ferida e você fere tudo que está ao seu redor. E ali te bloqueia para que você tenha um futuro extraordinário, brilhante, que é quando a gente fala desse sucesso, do equilíbrio, né? Eu acho que é essa prática. Perfeito. Deuteronômio 30:19 diz assim que hoje você tem uma escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que você viva e os seus filhos vivam. Então, eu creio que é muito sobre isso, sobre decisões que você está tomando hoje. A decisão que você está tomando no seu presente está gerando vida, bênção para o seu futuro? Ou você está tão presa ao seu passado que as decisões de hoje estão gerando morte e maldição para o seu futuro? Então, que de fato você aí de casa possa decidir, como a Mirna falou, olhar para o seu futuro, escolher ser uma pessoa vencedora, porque só vence quem foca lá na frente. Se você ficar presa aos seus traumas do passado, eu sei, talvez você esteja machucada, talvez de fato, como eu falei, você tenha sido uma vítima, mas esse lugar não vai te levar para lugar nenhum. Então, que você possa decidir hoje, dar aquela virada, né? Virar a chave, viver o futuro que Deus tem para a sua vida. A gente está aqui também com a Brenda. A Brenda tem trabalhado com a gente aqui nos Jovens, é uma das nossas líderes. E eu acho tão interessante porque ela é super jovem, mas já é uma mulher casada. E eu sei o quanto que entender sobre as emoções tem te ajudado, Brenda. E eu queria que você falasse um pouco de como o fato de você ter buscado essa inteligência emocional, essa ajuda em equilibrar as suas emoções, como isso afetou a sua vida com Deus, como isso afetou a sua vida no seu casamento, nos seus relacionamentos. Porque o pouco que eu já conversei com você, a Brenda já me ensinou várias coisas, tá, gente? Nem sei se ela sabe, mas é verdade. Porque é tanto conhecimento interessante, eu quero que você passe para as mulheres que estão lá em casa, o quanto isso te ajudou e qual foi a diferença, a Brenda antes e depois. Então, a Brenda antes, é muito diferente. Os pastores daqui da Lagoinha, né? Eles me viam antes de casar e depois de casar, eles ficam, meu Deus. Só que eu falo, não foi a Brenda antes de casar e depois de casar, foi a Brenda antes da inteligência emocional e depois da inteligência emocional, porque eu conheci o meu marido através da inteligência emocional, né? Ele tem uma instituição de inteligência emocional e eu fui como aluna e lá eu o conheci. Então, assim, para mim, a régua foi realmente a Brenda antes e depois a inteligência emocional. E, para mim, o que eu mais vejo hoje em dia na juventude
é que elas não entendem, a juventude não vem entendido o termômetro da inteligência emocional. Existe um termômetro, a depressão, o estresse e a ansiedade. Eu queria que você visualizasse comigo em forma de termômetro aqui. A depressão, ela é vinculada ao seu passado. O seu estresse é vinculado ao seu presente. E a sua ansiedade é vinculada ao seu futuro. Então, se você hoje se encontra uma pessoa depressiva, provavelmente 99% de chance de você estar vinculada e não querer abrir mão do seu passado. Se você vive uma vida estressada, você está muito intensa ao seu presente, está esquecendo daquilo que Deus tem para você no seu futuro. E se você está ansioso hoje, se você, mulher, está ansiosa aí hoje, é porque você ainda não se lembrou das bênçãos e promessas que Deus tem para você, para sua casa, para sua família. E a inteligência emocional, uma das coisas que mais mudou na minha vida, eu lembro, assim que eu me acheguei à inteligência emocional, foi resgatar o meu relacionamento com o meu pai. Eu diria isso. Meu pai, ele sempre trabalhou muito, ele é um empresário, né? Então tá sempre, muitas das vezes esteve fora de casa. E eu sempre estive muito desconectada com o meu pai, né? Meu Deus, meu pai é incrível. E aí eu não sabia o tanto que isso me afetava e o tanto que afetava o meu relacionamento com Deus. Então a inteligência emocional, quando ela chegou para mim, ela não só restituiu a minha vida emocional, mas também o meu relacionamento espiritual com Deus. Que eu comecei a olhar para Deus com forma diferente. No momento que eu fui e decidi perdoar a ausência do meu pai, entender que não era vontade dele, às vezes ele está tão ausente ou algo do tipo, eu comecei a entender que Deus também estava presente para mim a todo tempo, a cada momento. E aquilo foi restituindo várias coisas dentro de mim. Então, o maior entendimento assim que eu teria para passar para qualquer jovem, né, que está buscando por inteligência emocional abra o seu coração. Você nunca sabe onde vai acontecer uma mudança, mas você pode ter certeza que se você tiver com o coração aberto, onde você nem esperava que podia mudar, vai melhorar. Você vai se tornar uma mulher melhor, uma mulher mais leve, mais sábia. E fique atenta nesse termômetro. Olha bem, você está estressada, ansiosa, depressiva? Provavelmente você está vinculada a uma dessas 3 áreas da sua vida. Maravilhoso. Por isso que a gente tem que andar com o nosso coração sempre descansando no Senhor, né? Eu creio que a questão da inteligência emocional e espiritual, elas andam juntas. Porque como é que eu vou deixar de ser ansiosa? Quando eu confio que existe um Deus que cuida de mim. Né? Quando eu vou parar de me estressar, quando eu entendo que Deus não perdeu o controle de nada que está acontecendo na minha vida. Quando eu vou parar, muitas vezes, de ser uma pessoa depressiva, quando eu entender que Deus tem um novo tempo para a minha vida, que aquilo que já foi, passou, é passado. Então, eu creio que a inteligência emocional e espiritual, elas andam ali, ó, juntinhas. E a gente quer que você aí de casa consiga encontrar esse equilíbrio. Eu quero perguntar para a Elaine agora, como que a gente consegue equilibrar, então, as nossas responsabilidades espirituais, familiares, pessoais, sem a gente comprometer a nossa saúde emocional. Porque nós mulheres, principalmente nós mulheres, gente, a gente tem tanta coisa, principalmente quando a gente se torna mãe, são tantos afazeres com o filho, e a questão da maternidade pega mais para a mãe mesmo. A gente tem a responsabilidade de saber se o filho comeu, se tomou banho, se escovou os dentes, se já fez a lição. Enfim, essa demanda é sempre mais para a mãe, né? Então, como equilibrar tudo isso, né? Todas as nossas demandas, todas essas questões familiares, pessoais, e continuar sendo plena, equilibrada. Bem a Elaine. Conta mesmo. pra gente, Elaine, porque eu sei que você é essa mulher. Bem equilibrada. Não é porque é minha sogra, mas ela é bem plena. Eu não realmente. consigo ver a Elaine estressada, gente. Não sei se eu estou errada, mas não consigo. Bom, eu disfarço bem, né? A inteligência emocional, como eu falei, é equilibrar as emoções. Todos nós vamos ter picos de estresse, picos de nervosismo. As emoções, elas vêm. As emoções sempre vêm de fora para dentro. E elas viram um sentimento de acordo com aquilo que entra dentro de você, né? Mas o equilíbrio disso
é você ter a consciência daquilo que você está fazendo, daquilo que quem Deus te criou, como Deus te criou. O primeiro passo, existe uma trilha para o sucesso. E o sucesso não é um lugar que você chega. O sucesso é um estado de espírito. Então, você precisa ter essa consciência de quem você é, para você poder equilibrar as suas tarefas diárias. Porque você é mãe, eu já sou avó, tá? Então, olha aí, eu estou no nível aí elevado. Mas a responsabilidade materna, a gente já nasce, a mulher já nasce com isso, né? E um ponto que me chamou muita atenção quando eu fui aprendendo de inteligência emocional, gente, a gente não chega no topo, agora eu sou Master Blast em inteligência emocional. Não existe isso. A gente a todo tempo vai aprendendo e vai absorvendo e você vai se tornando uma pessoa diferente. E você vai alcançando novos passos, né? Então, a gente nunca chega nesse nível de que você não consegue aprender mais nada. Sempre tem algo novo para aprender. Sempre tem algo novo. E é realmente uma caminhada para essa trilha aí do sucesso. Você ter o estado de espírito dentro de você e alcançar cada vez mais os resultados que você deseja, né? Existe aí uma caminhada. E equilibrar tudo isso é você entender quem você é em Deus. E saber que existe algo novo todo dia e você precisa focar nas coisas boas que Deus faz. Porque as adversidades, ela vem para quem tem inteligência emocional, para quem não tem, para quem tem Deus, para quem não tem, vem sempre. O equilíbrio disso faz toda a diferença. E o como fazer isso é trazendo a alma, que são as emoções, e Deus, que é o espiritual, alinhando. Isso traz realmente toda a diferença. A gente vê Davi, né, na Bíblia falando várias vezes, Deus, sonda minha alma, o meu coração, né? Então a gente vê que Deus também, na Bíblia a gente vê que é importante também a gente estar cuidando das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? E isso que a pastora Marcela falou no início realmente é verdade. A gente vê várias pessoas cuidando só do espiritual e com sentimentos totalmente esquecidos, com sentimentos totalmente feridos e não sabem nem como melhorar. E às vezes normalmente culpam o capeta, né? Ah, isso é culpa do capeta. E o capeta tá mais uma na minha conta, meu Deus. Aproveitando o gancho, Brenda, fala para mim como que a oração, né, e a leitura da palavra podem ajudar uma mulher a ter uma saúde emocional, porque isso contribui e muito. Existem muitas mulheres que também estão emocionalmente doentes. Eu fiz essa pergunta, eu já estou respondendo. Deixa ela falar depois eu complemento. Pode falar. Ajuda Fala a gente, você, pastor. fala, Não, Brenda. a oração e a Bíblia, para mim, é fundamental. Por quê? Porque o burro, essas são minhas palavras, ele fala do que vê. E o sábio, a mulher sábia, ela fala daquilo que ela quer viver, né? Então, a Bíblia, o que ela faz para mim? No momento onde eu não sei o que falar, o que profetizar sobre a minha Bíblia, sobre a minha vida, a Bíblia faz por mim. Por exemplo, se eu estou com alguma dor, se eu estou me sentindo mal, com mal-estar, eu falo, pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarada. Se eu preciso de alguma provisão, se eu não está entrando financeiro na minha casa, se eu estou com dívidas, eu falo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, tudo aquilo que acontece comigo, eu preciso abrir a minha boca para falar aquilo que Deus quer que eu vivo. E eu estava até falando com elas recentemente sobre a mulher sunamita. Em 2 Reis fala sobre a mulher sunamita, ela não podia ter filhos, o profeta vai à casa dela, ela é engravida e quando o filho chega a uma certa idade, ele morre.
E aí, quando o filho dessa mulher sunamita morre, ela sai da casa dela com ele morto, estendido assim na cama, e ela sai falando assim, está tudo bem. E o marido pergunta, mas mulher, onde você vai? Por que você está colocando, selando o jumento e tudo mais? Ela, não, está tudo bem. Quando ela chega de frente ao profeta, ela não abre a boca dela para falar, o meu filho morreu, o que está acontecendo? Pelo contrário, ela fala assim, profeta, o Senhor que profetizou um filho a mim. Ela não abriu a boca para falar que o filho dela morreu, mas naquele momento o profeta entendeu que ele precisaria ali operar um milagre através do nome de Jesus. Então, em nenhum momento, se você for ler essa história, sai da boca daquela mulher, o meu filho está morto. Então, a Bíblia, para mim, para você, é exatamente aquilo que Deus quer que saia da nossa boca. Então, é importantíssimo a gente ler a Bíblia e a gente aprofundar na Bíblia, porque tem momentos que a gente não sabe como falar, ou às vezes a gente vai reclamar, mas lá está falando assim, no esconderijo do Altíssimo, Deus está lá, por 1000 cairão à minha direita, 10.000 não vou ser atingido. Então tem tantas coisas, né, que a Bíblia fala que nos ajuda. Porque o Senhor, quando você está naquele momento de oração, o Senhor, Ele sonda o mais íntimo do seu interior. E muitas vezes você tem sentimentos que nem você entende por quê, mas Ele sabe. E quando você vai para esse momento secreto, ali de oração e leitura, mulher, não abra mão desse momento. O meu dia com a meditação e oração é um, sem oração e meditação é outro, completamente diferente. Então, se a gente pode te dar uma dica nesse caminhar, em nome de Jesus, separe o seu dia, de preferência, a primeira hora do seu dia, e faça isso, leia. E o Espírito Santo ali vai te ensinar tantas coisas que você precisa mudar, tantas coisas que você precisa começar a falar ou parar de falar. Ele vai falar com você, Ele vai ministrar o seu coração. Eu quero aproveitar esse gancho e perguntar para a Mirla a importância do falar, né? Você estava falando sobre isso, sobre as nossas palavras, né? Onde as nossas palavras podem nos levar. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? A palavra de Deus fala que morte e vida estão no poder da língua. E eu sei que vocês ensinam e falam muito sobre isso, né, Mirla? É uma prática diária, né? E quando nós falamos da oração em si, é uma prática. Essa prática é que vai trazer um resultado para a sua vida. E é assim em todas as nossas experiências com Deus. A palavra lançada, ela vai te trazer vida ou morte. Então, é uma escolha também. E é muito singelo, é muito minucioso isso, porque quando você menos espera, você falou uma palavra de bênção ou de maldição. Isso está muito linkado ao que a gente vive, ao nosso ambiente, ao nosso ecossistema, porque é aquilo que nós escutamos, e no escutar vai para o coração, e a boca vai falar do que o coração está cheio. Né? Então, dentro da palavra, o que nós aprendemos é a prática diária de coisas boas, de novos ensinamentos. Nós estávamos falando do eu sou, né? O quanto eu sou de quem eu sou filha amada, eu sou escolhida, eu sou uma mulher sábia. Isso te leva a uma prática. E essa prática vai ser diária. É uma palavra de vida lançada sobre a sua vida, né? Uma prática sobre o espelho, você olhar no espelho, uma prática que nós fazemos sobre o abraço, uma prática que nós falamos de bênção, porque a gente sempre fala, né? O termômetro da casa é quando a mulher se levanta. Então, quem tem sido você, mulher, quando abre a sua boca, né? O que é que você tem utilizado, tanto ao teu favor, como a favor do reino, aquilo que você fala. E isso é muito forte, é muito impactante, quando a gente leva para o dia a dia, a nossa prática diária. E eu acho muito importante, mas é muito singelo. Se você não tiver cuidado, isso pode trazer bênção ou maldição, né? E tudo que a gente comunica, a gente pensa, sente e acontece. E acontece. Sempre. Então, trago sempre comigo Filipenses, que fala sobre a mente. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, nisso pensai. Porque você pensa, sente e acontece. Isso é para as coisas ruins
e são para as coisas boas, né? Eu tenho uma experiência bem forte na questão de lançar uma palavra e um conflito, que poderia ter sido um conflito em casa, né? Eu poderia ter acusado o Edson sobre algo que ele permitiu. O Gustavo tinha uns 6 anos, mais ou menos, e a gente resolveu andar de jipe. E ele foi numa estrada de chão e o Edson deixou ele ficar pendurado. E eu falei assim, Palavra sério? de bênção e de sabedoria. Vejam só o que vai acontecer. Aí ele ficou pendurado. E o Edson permitiu isso. E ele estava andando a 30 km por hora numa estrada de chão. E nisso eu falei assim, Gustavo, sai daí. Aí ele não saiu. Aí o Edson, deixa ele se divertir. Aí eu virei para trás e falei assim, Gustavo, sai daí porque você vai cair. Quando eu acabei de falar isso, ele caiu. Então eu peguei ele, a gente levou para o hospital, deu tudo certo. Mas o Edson falou assim, Elaine, que bom que você não me acusou, porque eu deixei ele fazer isso. Aí eu falei assim, você sabe por quê? Porque eu lancei a palavra. Uau. Eu falei que ele ia cair. Uau. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com uma palavra lançada. Exatamente. Então, às vezes, a gente lança uma palavra para o filho para proteção e vai para condenação. Uau, Sabe? verdade. E em todas as áreas, a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente fala. Então, o que sai da nossa boca tem que ser aquilo que a gente quer que aconteça, não aquilo que a gente Pensa, porque pensa. na verdade, nós mulheres, nós somos diariamente bombardeadas por maus pensamentos. É incrível. Geralmente, os maus pensamentos, eles querem vir. E aí, o que você falou, né? Eu até escrevi aqui, a gente pensa, sente e fala. Qual tem sido o grande problema da maioria das mulheres? É porque o pensamento negativo vem, pensamentos ruins vêm, que são dardos, na verdade, inflamáveis do inimigo contra as nossas vidas todos os dias. O inimigo vem com pensamentos, ele vai tentar atingir o seu pensamento. E aí, aquilo gera em você um sentimento de preocupação, tristeza, ansiedade. E aí, você coloca isso para fora. Mas o que a Bíblia diz? Para a gente lançar, por que a Bíblia fala, né? Tudo aquilo que é bom, né? Tudo aquilo que é lícito, nisso você pensa, porque é isso que você vai começar a falar. E isso vai gerar vida na sua vida. Então, quando vierem os maus pensamentos, um exercício que a gente dá para você, não siga os seus maus pensamentos, mas siga a palavra. Eu sempre falo, abra a Bíblia e comece a declarar o que a Bíblia fala. De vez em quando eu estou um pouco preocupada, eu abro o Salmos 91 e eu começo a declarar em alta voz, em bom som. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu, a minha casa, nós não seremos atingidos. Nenhuma praga vai atingir a minha casa. Então, eu quero encorajar você, mulher, a fazer isso. Porque os maus pensamentos, eles virão. Só que a gente quer transformá-los em palavras. Não. Abra a Bíblia e comece a declarar o que a Bíblia diz que você é. Você é forte. Você é corajosa, você é curada, você é restaurada. Gente, é incrível como isso começa a mudar os nossos sentimentos, né? Alguém mais já fez esse exercício e deu super certo? Do tipo, eu estou triste, eu estou preocupada, e de repente eu comecei a declarar palavras completamente contrárias aos meus pensamentos e sentimentos. E de repente, aquilo começou a mudar. Eu preguei. Já experimentou isso? Sim, eu preguei na parede do meu quarto. Eu percebi que eu estava esquecendo quem eu era. Isso, sendo bem íntima com vocês, fazem 2 semanas que isso aconteceu. Porque todas nós passamos por isso. Que as pessoas pensam, sabe, que a gente Brenda? é um Que a gente fala aqui na frente, a gente canta e tá tudo bem. Não, nós passamos por medos, desafios. Conta. Eu comecei a desconfiar daquilo que Deus um dia prometeu para mim. E eu comecei a falar, Deus, até quando? Isso e aquilo.
E aí eu vi que eu estava me tornando uma questionadora de Deus. Eu não estava mais confiando em Deus. Tudo eu questionava. E aí eu peguei vários post-its, né, aqueles bloquinhos de anotações que grudam. Peguei esses post-its e coloquei na parede do meu quarto. Falando, meu quarto hoje vai estar lá. Eu sou amada, eu sou ungida, eu sou filha de Deus, eu sou boa esposa. Coloquei vários na parede do meu quarto. Toda vez que eu acordo, eu já vejo aquilo ali e eu lembro quem eu sou. Então, mulher, eu encorajo a você a escrever pelo menos 30 características que em Deus você sabe que você é. E você fala em bom som, porque isso vai fazer com que você acredite na mulher que Deus chamou para ser. E tem vezes que acontece que a gente começa a anular as nossas orações com as nossas reclamações. Por exemplo, meu marido, nossa, é isso e aquilo. Você acabou de anular a oração de Deus, abençoa a vida do meu marido e tudo mais. Com as suas palavras, a Bíblia é bem clara. Você traz vida ou traz morte. E quando você reclama, você traz morte, independente se você passou 2 horas orando por aquilo ou não. Então, é muito importante você tomar cuidado com as suas palavras para você não anular as orações que você fala com Deus, aquilo que você pede com Deus. Tem muita gente, tem muita mulher que não vê as bênçãos de Deus acontecendo porque quando acaba a oração e fala amém, as reclamações anulam tudo aquilo que foi falado. Então, é para tomar cuidado. Eu uso esse relógio aqui, de corrida, e às vezes ele apita, falando assim, você está estressada, você está estressada. E logo de manhã apitava, esse é o Garmin, gente, só já falo para vocês ela brigando já com mutarem isso. E aí, logo pela manhã, eu abri o olho assim, aí ele, nível de estresse elevado. Aí eu, mas gente, e aquela palavra lançada por uma máquina ou pessoa me tornava ainda mais estressada. Eu precisei desativar essa configuração aqui, porque aquilo estava me estressando. Eu sabia que eu estava estressada, eu estava ficando mais... Eu não estou estressada. Inteligência emocional. Está repreendido em nome de Jesus, eu né, não Brenda? quero Ela deve ter brigado com o relógio, certeza. Ela disse, isso não, eu sou quem a Bíblia diz que eu sou, eu não aceito isso. Meu Deus. Mas tem que tomar cuidado até com as palavras que a gente recebe. Porque às vezes lá no seu passado você recebeu, você é lerda. E até hoje você vive vestícios disso. Ou várias outras palavras. Isso é muito verdade. E nós, como mães, gente, a gente tem que tomar muito cuidado sobre as palavras que nós lançamos sobre a identidade dos nossos filhos. Porque, por exemplo, eu tenho a minha filha mais velha. Eu a considero uma pessoa, por enquanto, tímida. Mas eu não gosto de ficar falando isso. Por quê? Porque senão ela vai crescer tomando aquilo como faz parte da identidade dela. E não, os tímidos não acessarão o reino, né? Não acessarão as coisas disponíveis no reino dos céus. Porque você está tão tímida que você não consegue acessar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, não aceito isso. Só que muitas vezes nós lançamos essas palavras sobre os nossos filhos. E os nossos filhos se tornam aquilo que nós falamos que eles são. Uau. Eu sei porque muitas coisas na minha vida, por diversas vezes, a Marcela é atrapalhada. A Marcela... Eu sei que eu sou de vez em quando, eu sou meio... Mas assim, você toma posse daquilo e você acha que você não consegue fazer nada direito. Você acha que... São palavras que muitas vezes um tio, uma tia, uma mãe, um pai lança sobre você e que norteiam a sua vida. Então, você, mãe, tio, vovó, que esteja aí assistindo a gente, não lance palavras, por mais que muitas vezes você vê certos comportamentos, né? É uma peste. Não, gente, misericórdia, que peste. A gente precisa lançar palavras de bênção sobre a vida dos nossos filhos, porque toda figura de autoridade, tudo que você fala, a criança toma aquilo como verdade, não é mesmo? E lançar palavras, ela é tão profunda, tão sério isso, que eu tirei do meu vocabulário algumas palavras. Eu tirei. Porque quando eu vi o significado, falei assim, eu não quero isso para mim. Eu não quero praticar essas palavras que às vezes para o mundo ou para outras pessoas é normal. Mas para mim, eu tirei. Então, é bem sério. Você precisa ser muito crítica para aquilo que você está falando. Orgulho. Né? Orgulho é uma palavra que eu não falo, porque se você vai no dicionário,
você vê que orgulho é uma sensação de prazer ou um sentimento de prazer. É o dicionário. A Bíblia fala outra coisa sobre orgulho. Adão saiu do paraíso por conta do orgulho. Ele pecou, mas ele poderia ter permanecido lá se ele não fosse orgulhoso. E o que Deus fala sobre o orgulho? Fala coisas ruins. Então, assim... Toda vez que você vai cair, a Bíblia diz que é porque você é orgulhoso, né? O orgulho precede a queda, sempre. Precede a queda. Então, tem palavras que eu não falo. E outras palavras também. Por exemplo, difícil. Para qualquer situação, eu não falo essa palavra difícil. Muito Porque bom. quando você fala assim, difícil, acabou, Já é travou ponto ali final. na sua mente. É ponto final na sua mente. Agora, se você fala assim, não, isso é desafiador, Interessante. dá uma sensação de que, eu vou vou conseguir. eu vou prosseguir. Se eu tentar, eu vou conseguir. Exatamente. Aí eu estou tirando o foco do problema e estou trazendo para a solução. A do orgulho, Muito no bom. caso, ela vai também... Tem muitas pessoas que falam assim, eu tenho orgulho de você. Ai, poxa, eu tô tão orgulhosa, meu marido fez isso. Mas você pode trocar isso por admiração. Eu admiro você. Tem uma palavra certa que a gente pode colocar aquilo. Mas como o dicionário, ele fala que orgulho é algo bom, muitas pessoas utilizam. Mas o que Deus fala do orgulho? Se Deus abomina, eu preciso abominar também essa palavra. Eu não posso utilizar. Então, isso é uma palavra, né, que a gente não utiliza mais. A gente não fala, eu tenho orgulho de você, é sempre eu te admiro. Uau, né? Isso Palavra fez diferente. sentido para a minha vida. Não é uma regra, né? Mas fez sentido para a minha vida e me ajuda a prosseguir. Interessante. Né? E igual a visão. Você precisa dosar, porque assim, quando alguém fala algo sobre você, é a visão da pessoa. Ela verdade. coloca o óculos dela e te analisa. Então, eu trago para a Bíblia o que Deus fala sobre mim. É esse foco que a gente precisa sempre prestar atenção. Eu estou alinhado. O que eu estou fazendo, eu estou alinhado com Deus? A gente vai voltar na autorresponsabilidade, que a gente falou, né? Sobre autorresponsabilidade, é trazer a questão para nós mesmos, para analisar. A gente precisa se analisar, né? Mirla, você quer falar alguma coisa Não, sobre é porque isso? Continua. eu sempre analiso, a gente recebe muito questionamento. Porque isso é difícil. Meu filho é muito difícil. Eu estou num relacionamento muito difícil. E quando você troca realmente essa palavra do difícil para o desafiador, eu amo competição, tá? E entro no jogo para ganhar. Então, quando eu penso que é desafiador, você vai fazer com que seja bom. Com que você tenha vitória ali, porque na palavra já nos garante que nós somos mais do que vitoriosos, nós somos aquele Cristo que cura, então você precisa receber isso. Então, quando eu vejo que tem muitos relacionamentos que chegam lá para a gente, né, e eles chegam, mas isso é difícil, aprender é difícil, educar a criança é difícil, o meu esposo é muito difícil, o meu casamento é difícil. Quando você fala difícil, você pode ver que a palavra ela traz um ponto final. Então, difícil trazendo um ponto final, quando você coloca desafiador, é algo que você vai lá, você vai entrar para vencer. Não é que você vai só tentar, você tem certeza que vai dar certo, que é um desafio. Desafio diário, todo mundo passa, né? Então, você escolhe entrar ali e fazer acontecer, ou então deixar. É difícil. É difícil, você não vai fazer nada se for difícil. Imagina quantas mães chamam, porque esse menino é muito difícil. Tá vendo? Eu peço para ele fazer uma coisa, não faz. E pontua mesmo, e rotula a criança, assim como o casamento, os negócios, tudo na sua vida. É porque é difícil. E esse difícil torna um ponto final. Então, a gente tem que entender se na vida nós queremos o ponto final ou a vírgula. Porque para mim o desafiador é a vírgula. E é muito importante, né, quando a gente está diante de desafios, a gente sempre se lembrar, porque quando a gente está num desafio com um filho, num casamento, a gente sempre foca, ele é difícil, né? Ele é o problema, mas entenda que
Se você for humilde, porque os orgulhosos não conseguem chegar nesse caminho, mas se você tiver humildade, você vai fazer a seguinte pergunta: que mãe eu preciso ser para que o meu filho melhore? Que esposa eu preciso ser para que o meu marido melhore? Porque enquanto os seus olhos estiverem focados nas pessoas, nas coisas à sua volta, você não vai conseguir sair do lugar. Mas quando você tiver a humildade, eu sei porque um dia eu fiz isso. Eu tive a humildade diante de uma situação tão difícil na minha vida, que eu poderia encontrar culpados, eu poderia falar, não, porque eu estou assim por causa de fulano, de ciclano. E eu fiz a simples pergunta para o Espírito Santo: Espírito Santo, o que eu preciso mudar diante dessa situação? Gente, aquilo começou a mudar tudo, porque a minha mudança gerou a mudança das pessoas à minha volta. Então você, mulher, que de repente está, com esse discurso de que está tudo tão difícil, desafiador na sua vida, faça essa pergunta no seu lugar secreto, como a gente já falou: o que eu preciso mudar, Espírito Santo? Que mãe eu preciso ser? Se seu filho, eu sempre falo, gente, se seu filho está muito difícil, se ele está te dando muito trabalho, o lenço caiu em algum lugar que você precisa encontrar. Porque os filhos são frutos do meio que eles vieram. E muitas vezes a gente joga um filho de 10, 11, 12 anos, mas me dá muito trabalho. Minha irmã, precisamos ter humildade de reconhecer que se o meu filho de 12 anos me dá muito trabalho, eu errei. Eu como mãe, infelizmente, e aquilo, não existe o manual da mãe, nós erramos e não se culpe por isso. Mas entenda, tire o foco de culpar o seu filho, porque meu filho é terrível, o problema é ele, e fala assim: poxa, eu errei, como é que eu posso reverter essa situação, Como é que eu posso ser uma mãe melhor para que o meu filho seja diferente? Existe uma regra para a gente, 10-90, que a gente fala. 10% é o que acontece. 90% é o que você vai fazer para mudar. Maravilhoso. Todo o contexto. Então, quando você fala de que a pessoa erra, nós erramos, isso é real. A gente erra. Só que a gente não é sentenciado a ficar nesse erro o tempo todo. Tira o foco do problema. Eu errei com meu filho, mas até agora, o que eu preciso fazer? Como você falou, o que eu preciso fazer para mudar essa história? Eu tenho 90% de um contexto para mudar. Mas, com certeza, você vai encontrar a resposta em si mesmo. Tem uma frase que eu gostei muito, que eu fiz no Carisma, escutei: lidar com pessoa difícil é difícil quando essa pessoa difícil é você. Anota essa, hein? Muito bom, muito bom. Uma vez eu atendi uma mãe e ela trouxe alguns problemas e tudo, e ela falando da filha dela. Porque ela está muito agitada, ela bate na gente, e ela falando, eu disse: ok, mãe, o que é que sua filha tem assistido? Porque ela assiste a Peppa o dia todo. Aí eu, entendi. Então, quando a gente vê uma situação dessa, quem é que precisa mudar? É a visualização da mãe dentro de casa. Então, às vezes é uma coisa tão minuciosa que está entrando dentro da sua casa. Então, eu faço até uma pergunta para você hoje: o que é que você tem permitido chegar dentro da tua casa? O que é que você tem permitido entrar pela tua porta da frente? Como é que está o ambiente dentro de casa? Porque isso vai lidar com a fé, com a inteligência emocional. A gente conversando um dia com algumas mulheres e estava sobre casais mesmo. E tinha uma moça que ela compartilhou que ela estava dormindo bem cedo e o esposo falou assim: vamos, amor, vem que eu preciso fechar um negócio, ora aqui por mim. E ela: não, acordar uma hora dessa para orar por você, me poupe, não pode ser mais tarde? Então, essas situações é que a gente consegue ver o que nós temos que ter de inteligência emocional, mas o quanto nós temos que viver a Bíblia dentro do nosso lar. O quanto nós precisamos tomar a decisão de estar posicionada
naquilo que Deus tem para a nossa vida. O quanto nós temos que ser a guardiã dos nossos lares. O quanto nós temos que ser a boca de Deus dentro dos nossos lares. O quanto nós temos que ser as profetas dentro dos nossos lares. A mulher de oração, a mulher que ama, a mãe que cuida. O centro do amor de Deus, né? Que é aquilo que a Bíblia nos garante. Porque Deus deu para nós, né? A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, né? Deus deu para nós esse dom. Nós somos a edificadora. Ou seja, quando a gente não está bem, a casa cai. A casa cai. Agora, se a casa caiu e você começar a ser uma mulher sábia, o Senhor irá edificar essa casa novamente. Porque Deus deu para você esse poder. Você ia falar sobre isso? Isso. E sim, leu minha mente. Não, é porque a mulher sábia, ela é a edificadora do lar. E o homem, ele é a cabeça, né, dessa casa, né? Então, é importante também, mulher, se você é casada, ser submissa ao seu esposo. Mas você que tem que zelar pela sua casa. Qual foi a última vez que você entrou pela sua casa, orou, abençoou as paredes da sua casa, se ligou e zelou pelos filmes que passam na sua televisão? Tudo isso é edificação do seu lar. Eu lembro até hoje, assim que a gente se casou, tem um casal até aqui do Legacy. Eles foram... a gente tinha acabado de casar, eles foram lá assistir um filme na nossa casa. E aí ele, deixa eu colocar essa série aqui. Era uma série suspense / terror. Aí eu falei com ele, amigo, não posso deixar colocar isso aqui em casa. Ele perguntou, por quê? Eu falei assim, porque eu preciso zelar pelo meu lar. A brecha que você vai abrir, você vai embora, mas eu permaneço aqui, meu marido permanece aqui. Então eu preciso zelar pela minha casa, eu não posso. E aí quando ele chegou na casa dele, ele falou, nossa, a sua casa realmente estava mais leve. E desde então ele não assiste mais essas coisas. Então tudo isso faz parte de zelar pelo nosso lar, né? Realmente ser intencional. E eu estava lendo sobre a Mulher Maravilha. E é interessante, porque a Mulher Maravilha, eu perguntei assim, qual é a fraqueza da Mulher Maravilha? Porque a do Super-Homem é a Kryptonita. Qual é a fraqueza? Aí eu fui pesquisar. A fraqueza da Mulher Maravilha está na pulseira que ela leva. O que serve aquela pulseira? Ela tem tanto poder, que se ela não usar aquela pulseira, ela destrói tudo. Ela destrói o outro, o bom, ela se destrói. E aquela pulseira, o nome da pulseira que me chamou a atenção, a pulseira da submissão. Yes. É uau. A pulseira da submissão. E eu trouxe para a realidade da mulher, né? A mulher, ela precisa ter essa pulseira. Ela precisa ser submissa ao seu marido, submissa às ordens de Deus. E se você, mulher, não está usando essa pulseira, vista essa pulseira, coloque, porque vai fazer toda a diferença. Como vocês falaram, a mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a tola destrói com as próprias mãos. Ou seja, essa tola não usa essa pulseira da submissão. É verdade, é verdade. Eu estava me lembrando quando eu cheguei aqui na Lagoinha para servir, e uma coisa que eu mais aprendi com os líderes, né, para passar isso para a gente, para quem ia servir, é que você só pode servir em um ministério se a tua casa estiver arrumada. Não adianta eu vir servir, eu sou da intercessão, mas eu não intercedo em casa. Né? E na Lagoinha eles não aceitam isso. Primeiramente você tem que servir a tua casa. Eu vou vir, eu servia na cozinha ali para os voluntários. E não adianta se eu deixo a minha pia suja. A minha casa está suja e eu venho servir na igreja. Né? E o quanto isso me trouxe. Poxa, como é lindo. Tudo isso começa dentro de uma liderança que vai passando para toda a igreja. Ensinar isso. Primeiro é a sua casa. Primeiro é o seu lar. É a sua base para que você possa servir o outro. E é total responsabilidade da mulher, o lar.
mudar toda a atmosfera, todo o controle. Tudo que acontece é responsabilidade da mulher. O homem, ele é o cabeça da mulher, mas a mulher, ela gira em torno da casa, modifica todo o ambiente, modifica toda a atmosfera. E todo mundo pode ficar doente. A mulher não consegue essa proeza. Incrível, é verdade. Mas isso é importante. Importante você saber, importante a gente ter essa consciência. Gente, ter a consciência do conhecimento é muito grandioso. E a mulher tem uma força, né? Às vezes eu vejo umas meninas novas, que toda hora elas falam, eu tô não sei o quê. Eu tô com isso, eu tô com aquilo. Eu falo, deixa ela casar, que ela vai ver que não vai dar mais tempo de ficar doente. Quando eu virar mãe, então, não vai dar mais tempo. Tá com dor de cabeça, vai fazer com dor de cabeça mesmo. Tá com dor de estômago, vai fazer com dor de estômago mesmo, né? E parece que Deus nos deu essa força mesmo. Eu, tantos anos de casada, gente, dá para contar nos dedos quando eu fiquei de cama. Se não, graças a Jesus, não me lembro, porque todas as vezes, não dá. Já tem que levantar, já tem que fazer as coisas, né? A gente é essa mulher forte. Mas eu queria que vocês falassem aqui, nessa nossa... Tem uma pergunta aqui sobre... E vocês três podem responder, né? Como que a gente lida com a pressão? Porque tudo que a gente está falando aqui, né? Parece que assim, nossa, essa mulher é perfeita, né? Não, gente, não é. É uma mulher cheia de falhas. Mas como lidar com a pressão, né? De ser perfeita, mulher cristã, né? Que tudo, parece que tudo está no lugar. E às vezes você olha assim, a gente conversando e fala assim, nossa, mas parece que a vida dessas mulheres é tudo tão perfeito. E como lidar com essa pressão? Porque nós, mulheres cristãs, né? Nós somos pastoras, líderes, estamos, né, sempre liderando alguém. Como lidar com isso, né? A pressão é ótimo. A pressão nos traz uma consciência do que precisa fazer. A pressão nos traz um caminho. Muitas das vezes as pessoas assim, não, eu não quero passar por essa pressão, eu não quero esse sentimento. Mas isso ajuda. É só você canalizar certo, né? Você canalizando certo, a pressão, ela te impulsiona a você agir. Te impulsiona a fazer várias coisas. E então, quando vem a pressão, vem a adversidade, a gente busca aquela regra 10-90. Isso é só 10% que aconteceu. 90% é o que eu vou buscar. Eu amo cozinhar, então vou trazer a pressão para análise da panela de pressão para vocês. Uma coisa bem prática. É igual você colocar uma carne crua numa panela de pressão. Qual vai ser o final dela? É rápido. Cozidinha. Vai ser rápido, vai estar cozido, vai estar maravilhoso. É a mesma coisa, mas eu lido muito com a pressão, mas com a inteligência emocional. E entendendo quem está no comando da minha vida, que é Jesus. Porque se você não tiver essa certeza, na pressão você corre. Tem que ter pressão. Tem que ter pressão. Eu A concordo. pressão é o molde. É o molde da vitória, né? Só tem que analisar também que às vezes as pessoas têm perfis comportamentais diferentes, né? Então, por exemplo, o meu perfil comportamental, eu trabalho muito bem sob pressão, né? O perfil comportamental, você tem 4 perfis comportamentais: influente, dominante, Legal, estável fala sobre isso. e conforme. Por exemplo, meus altos, né, são influente e dominante. Então, eu amo um desafio, eu amo uma pressão e eu trabalho muito bem sob pressão. Já tem um perfil estável que se você pressiona ele, ele não vai querer saber de fazer aquilo, porque ele tem o tempo dele, a hora dele. Então, às vezes, você pode ser uma esposa que seu marido tem um perfil comportamental estável, como o meu. Meu marido, eu sou influente dominante, casada com um estável dominante. Então, se eu quero hoje sair para jantar em um restaurante muito bonito, eu tenho que falar para o meu marido isso ontem, para ele, na cabeça dele, ele preparar. Quando eu me casei, eu levava vários nãos. Casei não, porque na época do namoro, que eu pedia alguma coisa, ele falava assim, amor, hoje não dá. E eu levava vários nãos à toa. Se eu tivesse me preparado, pedido com antecedência, hoje em dia, eu só recebo sim. É uma dica para você. Interessante. Porque você tem que entender que você pensa de uma forma e às vezes seu marido pensa de outra forma, ou se você tem filhos. Então, tem que respeitar. A pressão é bom, desde que você entenda a pressão da outra pessoa. O meu nível de pressão é diferente de um nível de uma pressão
pressão de outra pessoa. A gente não pode oprimir ninguém. Pode ter pressão, sem opressão. Não é bacana a opressão. Muito bom. E existe algum lugar que dá para as pessoas fazerem esse teste ou Tem. disponível ou não? É tudo na escola, né? Sim. Que faz, Tem a escola. Só através de uma analista de perfil comportamental Sim, sim. que você pega esse relatório e tem a devolutiva Mas- de como é o seu perfil. No Google deve ter algum teste parecido com este, né? Muito interessante, muito interessante. Gente, a gente já está quase acabando. Você quer falar mais alguma coisa, Miriam? Não, também. Mas eu queria que vocês, assim, deixassem uma última mensagem para a mulher. E a gente espera de verdade que tudo isso que a gente está falando, de alguma maneira, contribua. Talvez você se identifique com alguma situação, você já comece aí a analisar algumas coisas que você precisa melhorar, mudar. Mas eu queria que vocês deixassem uma palavra final para essa mulher que está buscando, né, ser essa mulher inteligente emocionalmente. Eu acho que a gente toma muitas decisões baseadas em emoções adoecidas, e isso tem gerado maldição sobre a nossa casa, sobre a nossa família, né? Como eu falei no começo, todos os dias nós temos dois caminhos: o da vida ou da morte, o da bênção e da maldição. O Senhor nos dá essa oportunidade. Então, eu quero que vocês deixem assim essa palavra final para essa mulher que está buscando ser cada vez mais inteligente emocionalmente. Quem que vai começar? Bom, a mensagem que eu trago para você é que você olhe para dentro. Começa a olhar para dentro de você. Se analisa entre você e aquilo que Deus deixou para você. Você fala assim: eu sou filha, eu sou amada, eu sou amorosa, eu sou honesta. Você vive filha, vive amada, vive esposa, vive mãe. Então, olha para você. Tenha o conhecimento, se conheça, porque a sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Isso é sabedoria. Então, quando você tem o conhecimento de quem você é, coloque isso em prática, vai te levar para outro nível. Brenda. Tá, o que eu acho assim que é muito essencial para deixar aqui nesse podcast é sobre a mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela é produtiva. Então, mulher, abrace a sua vida produtiva. Se a sua rotina tem muitas coisas para fazer, não coloque o nome de uma rotina atarefada. Coloque o nome de uma rotina animada. A mulher virtuosa, a Bíblia fala que ela produz o linho, ela vai ver terreno na Porta Formosa, prepara comida, ela faz tantas coisas e Deus chamou para ser essa mulher virtuosa. Mas uma coisa que essa mulher virtuosa vive, ela vive com leveza. Não viva sobrecarregada. Deus tem uma leveza para você. A Bíblia fala que o jugo dele é suave. Então, entregue toda essa sobrecarga para Deus, que Ele te chamou para ser uma mulher virtuosa e para viver uma vida leve na presença dele. Amém. Verdade. Impossível é não falar da graça, né? Quando você recebe a graça, mas quando você aproveita e se deleita dessa graça. Que você faça isso todos os dias, como a mulher de Provérbios, e todos os dias você aproveitar isso com essa leveza, mas usufruir dessa graça e tendo a certeza que no final sempre vai dar tudo certo, vai ter um caminho, mas o final é o que vai levar à soberania, né? Amém. Olha só, você, mulher, que Deus te abençoe mais uma vez. A gente espera que tudo que a gente conversou aqui, de fato, possa abençoar a sua vida. Saiba que Deus tem promessas, Deus tem tantas coisas lindas para realizar na sua vida e através da sua vida. Mas é importante você entender como é que você precisa caminhar nessa jornada chamada vida. E aqui a gente deu algumas dicas para você. Então, se você não pegou tudo, volta, que a gente vai deixar aqui o programa gravado. Anota, faça anotações mesmo, né? A gente deu aqui para vocês alguns exercícios daquilo que você deve falar. Muitas vezes colocar na sua casa papéis escritos de quem você é. Que você possa colocar tudo aquilo que a gente conversou em prática e certamente muita coisa na sua vida vai mudar. Que Deus te abençoe. Nos vemos então no nosso próximo programa Inspire. Esperamos por você.